Esse é o Big Shot Pod. Fala, Big Shooters! MM aqui. Hoje eu fui tomado pelo vírus da gripe. Tomou conta do meu corpanzil. Então eu tô aqui meio zoado em casa, porque os meninos têm filhos, né? E eu não quis passar meu vírus pra eles, porque mozona com filho doente, pai doente. Mas eles estão juntos lá no Inova Brabo. Tudo bem, Vavo Mantovani? Oi, tudo bom, Marcelo? Como vai esse vírus aí? Cara, tô meio zoado. Ontem fiquei com febre, mas hoje tá tudo bem. Tirando a voz, mas tá aí. E você, Guilherme Pinheiro? Como é que você tá? Comigo tudo bem. O bom é que você pode descansar porque a gente quase não tem mais nada pra fazer mesmo. Então você pode cair deitado, né? E outra coisa, se o Galvão Bueno pode narrar o jogo com aquela voz dele lá, tu pode fazer podcast com essa voz aí que tá muito melhor que a dele. Lembra ele na Copa da África lá? Ah, mas o Galvão ganha um milhão de reais por mês, né, cara? Quando eu ganhar R$1 milhão por mês, eu faço isso também. Gastar metade em remédio. Falando em Galvão Bueno, ontem eu estava relembrando Silvio Luiz no auge, era um baita narrador, velho. Eu adorava quando ele começava, acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui. E aí a gente entrou numa onda nostálgica no meu perfil pessoal no Twitter, e aí a gente começou a lembrar uma outra coisa que era muito legal, era o jogo de segunda noite do Campeonato Carioca, com Januário de Oliveira na narração, comentários de Gerson, reportagem de Adson Coutinho. Januário de Oliveira, quando o cara fazia gol, ele falava cruel, era muito foda. Então é isso, saudade de Silvio Luiz. Na verdade, eu sempre encontro o Silvio Luiz na padaria, ele é meu vizinho. Então você não tem tanta saudade dele? Cara, mas saudade de ver ele na TV, narrando. Pra quem não sabe, Silvio Luiz fez Éramos Seis, sabia? A primeira versão... Como ator, né? A primeira versão da novela Éramos Seis, o Silvio Luiz era o filho principal. Se não me engano, é o filho que morre. Se você tá vendo a novela agora, é o filho que morre na Revolução de 32, Revolução Constitucionalista de 32. Ele também foi árbitro de futebol profissional. Ah lá, o cara fez de tudo. Que história rica. Então vamos aqui pros nossos destaques iniciais. Vavo? O maior Silvio da comunicação brasileira. O maior Silvio. Bom, minhas considerações iniciais são uma continuação da semana passada. Jogos de pré-temporada não tem muita coisa relevante pra falar. São jogadores colocando números que eles não vão colocar na temporada normal. Tipo, qual foi o cara do Lakers que fez 22 pontos ontem? Zach Norvell. Entendeu? All-Star. Podia ter um All-Star de pré-temporada, né? Tipo, tem o da D-League, enfim. A gente pode, semana que vem, eleger esse time aí. Elegeu a seleção. Dwight Howard ontem? Sei lá o que ele... Eu tô fingindo que ele não jogou bem ontem. Ele jogou bem. Tu viu o contra-ataque que ele fez? Eu vi. Bom, falando em Lakers, a minha consideração inicial é uma continuação da semana passada, quando a gente falou do tweet do Daryl Morey falando sobre apoiar os manifestantes de apoiar Hong Kong de um modo geral, e aí gerou um imbróglio entre uma situação delicada entre a NBA e a China. O assunto tava meio que ficando cold, né? Tava meio que caindo no esquecimento quando o grande ídolo do Gui Pinheiro, LeBron James, melhor jogador do Lakers, ou o segundo melhor, dependendo da opinião de alguns. Ele deu uma entrevista, para quem não sabe, o Lakers está na China, esteve na China, né? Jogaram 2 jogos contra os Nets lá. E ele deu uma entrevista antes do jogo de ontem, que foi o segundo jogo. Ao contrário de todos os jogadores da NBA que possivelmente foram instruídos a não falar sobre esse assunto. Ontem foi contra o Warriors já, de volta. Ontem foi contra o Warriors, desculpa. Ele jogou contra o Warriors, daí viajou pra China, perdeu os 2 jogos do Nets lá, voltou e jogou contra o Warriors. Jogou contra o Warriors de novo, já falei bobagem. Mas é isso mesmo. Ontem o jogo foi contra o Warriors, só os reservas jogando, que esse cara é o jogador que fez 22. Zach Norvell. Como é que é o nome dele? Zach Norvell. Ele admito desconhecê-lo. Não foi draftado. Ele tem um contrato, acho que ele é um dos two-ways do Lakers, se eu não me engano, e ele deve jogar bastante na D-League. Enfim, então corrigindo, os Lakers voltaram da China, dos jogos contra o Nets, jogaram contra o Warriors ontem, e antes do jogo, o LeBron James, que não jogou, ele comentou, foi talvez o primeiro jogador da NBA a comentar a situação entre Estados Unidos e China. E o que ele falou não foi muito bem recebido pelos americanos, pois ele tomou um lado para, vamos dizer, ao contrário do que as pessoas imaginariam que ele iria tomar. Ele falou naquelas tipo, aquela hora que eles estão com o backdrop no fundo e com um monte de microfone na frente.
ele falou, citando o LeBron James, eu não quero, e traduzindo livremente, né, porque eu vi o vídeo e escrevi aqui, eu não quero entrar em uma discussão com o Daryl Morey, que foi quem tinha postado a imagem de Hong Kong, mas acredito que ele não estava informado sobre a situação quando ele falou. E aí depois ele escreveu aqui, aí começou a dar o feedback começou a não ser muito positivo, e aí ele tweetou 2 vezes, tentando se explicar mais ou menos, e na tradução livre também aqui ele colocou que muitas pessoas poderiam ter sido prejudicadas não apenas financeiramente, mas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu gostei que ele falou fisicamente, eu gostei que ele falou poderiam ter sido prejudicadas, tipo, could have been harmed, ele escreveu, como se já não tivessem sido, como se ele não quisesse dizer que não tinham sido, financeiramente, mas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu acho que esses 3 ele colocou só para disfarçar o financeiramente, que era o grande objetivo dele falar. E aí ele colocou, então sejam cuidadosos com o que vocês tweetam, embora todos nós tenhamos liberdade de expressão, isso pode vir coisas negativas podem vir junto. E eu gostei do embora todos nós tenhamos liberdade de expressão. E aí depois ele fez um segundo tweet. Meu time e a Liga acabaram de passar por uma semana difícil aqui na China, lá na China. E eu acho que as pessoas deveriam entender que um tweet e uma declaração como essa pode causar um dano a outras pessoas. E eu acho que ninguém parou para considerar o que iria acontecer. Acho que ele, o Daryl Morey, poderia ter esperado uma semana antes de falar ou de postar o que ele postou. Obviamente a internet entrou... Eu vou te dizer que eu comecei a ler os comentários desses 2 tweets dele, comecei a ler no Reddit, eu não encontrei absolutamente nenhuma, zero pessoa, não é no plural, que tenha ficado do lado dele. Óbvio que quem fica do lado não se manifesta, quem quer quem tá contra se manifesta. Mas eu até queria saber a opinião do Gui sobre isso, porque a gente tem que cuidar para nossas opiniões não serem parciais para os nossos lados. Eu não quero parecer o cara que está defendendo um cara do Houston Rockets porque eu sou torcedor do Rockets, assim como eu não acredito que o Gui vai defender o LeBron por ele ser o jogador do Lakers, que são os times que nós torcemos. Mas eu queria saber a opinião do Gui, porque é muito difícil não ser parcial nessa hora, porque a gente sempre acaba tomando o lado da nossa preferência. Mas eu acho que numa questão dessa, onde que é uma questão muito delicada, uma questão política que vem se estendendo aí há bastante tempo, a gente, eu acho que pelo círculo que a gente vive, pelas pessoas que a gente conversa, a gente tem uma opinião meio parecida com isso. E tu vê um cara, talvez o maior ídolo do teu time, ir meio contra esse lado, pode colocar um questionamento dentro da nossa cabeça. Bom, o meu destaque inicial também é para esse assunto. Acho que não teria como a gente falar de outra coisa aqui no começo do programa. O que eu acho é que o LeBron foi extremamente infeliz nas declarações dele, mas eu acho que existem algumas leituras que a gente pode fazer e que a gente precisa ter essas nuances para entender a situação. Em primeiro lugar, eu acho que o LeBron, quando ele deu essa declaração, ele estava, por mais que ele não vá ser claro a esse respeito, que ele estava defendendo os interesses financeiros dele. Quer dizer, a Nike é muito forte na China, ele é o maior mercado do mundo, e qualquer coisa que aconteça na relação entre NBA e China impacta nos ganhos dele, e não só dele, né, de muitos outros jogadores, da própria liga como um todo. Eu não sei se a gente chegou a falar isso semana passada, mas eu vi que alguns times estavam trabalhando com a hipótese do cap cair 15% o ano que vem, o que significa menos dinheiro para as franquias e para os times. Para quem não sabe, o cap ele é baseado numa distribuição de renda, numa projeção de distribuição de renda entre times e liga, onde 51% do dinheiro vai para os jogadores e 49% do dinheiro fica com os times e com a liga. Então, para chegar no cap, a liga faz uma projeção de quanto vai entrar de dinheiro, né, naquela temporada, e o cap vai ser tanto. E desse cap, e aí, enfim, a renda tem que ser distribuída dessa maneira. Então, se tem times que cogitaram a possibilidade do montante de dinheiro que vai entrar cair em 15%... Lembrando que já, depois desse incidente,
alguns patrocinadores chineses já caíram fora, o que obviamente é menos dinheiro na conta. Então, o impacto financeiro disso é imenso. Eu não acho que o LeBron tenha... primeiro, eu não acho que o LeBron simplesmente pensou só nele, mas eu também não acho que ele quis ser o defensor legalzão de todo mundo, né? Eu acho que existe um meio termo aí, mas de fato, quando ele deu a declaração que ele deu, eu acho que ele estava defendendo, ele estava preocupado, principalmente com os interesses financeiros dele. Dito isso, eu acho que tem um ponto aí que merece consideração, que é o fato de que o Daryl Morey, que não é nenhum idiota, você tinha 2 times voando para a China dias depois do dia que ele escreveu aquele tweet. Você poderia... a declaração dele poderia, sim, ter colocado em risco a segurança dos jogadores de Nets e Lakers. E isso é um ponto que, embora eu só acho que o LeBron tenha usado como pretexto para se defender depois quando ele viu o backlash das declarações dele, o ponto é justo. Quer dizer, o Morey, ele tem todo o direito de ter a opinião dele. A gente está aqui defendendo a liberdade de expressão acima de tudo, eu acho. E defender a liberdade de expressão significa, inclusive, defender a liberdade que as pessoas têm de expressar opiniões que você não concorda. Obviamente que dentro de alguns parâmetros, né? Você não pode defender racismo ou qualquer outro tipo de preconceito sobre o argumento da liberdade de expressão. Mas, enfim, defender a liberdade de expressão significa defender que as pessoas têm o direito de expressar opiniões contrárias às suas, inclusive. Dito isso, eu acho que o ponto, sim, o Morey foi extremamente infeliz no timing da declaração dele. Porque ele poderia ter colocado em risco. Tem uma reportagem do Shams Charania no The Athletic. O Bill Warren, que é setorista do Lakers, que também foi para a China, escreveu uma reportagem dizendo como foi a semana de cobrir o Lakers lá. Não é fácil trabalhar na China se você é imprensa, não foi fácil essa viagem. São todos jogadores milionários, ficam em hotéis fantásticos e tal. A vida dos caras não foi fácil essa semana, não, entendeu? E foi mais difícil por conta dessa declaração do Morey. Só o ponto, assim, eu não concordo com a declaração do LeBron, não gostei, acho que ele está errado, mas só estou fazendo esse contraponto porque eu acho que a declaração do Morey também merece ser analisada sob esse ponto de vista, porque ele poderia ter colocado em risco os jogadores. Eu só acrescentando, se a NBA realmente achasse que tivesse algum risco, eles não mandariam os jogadores para lá. Eles não mandaram, tipo, entendeu? Estamos sob uma grande ameaça chinesa, mas vamos mandar os jogadores para lá de qualquer forma na conta do Daryl Morey. Claro que não. Não é na conta do Daryl Morey, mas eu acho que também tem uma coisa, e aí também um outro cara que teve sua primeira turbulência desde que assumiu o cargo é o Adam Silver. E eu acho que, de certa forma, eu achei ele um pouco omisso nessa questão. Ele deu 2 declarações, a NBA, né, emitiu duas declarações que não foi nenhum pedido de desculpa, mas que também ela não endossou, ou seja, a NBA está claramente defendendo os interesses financeiros, e eu acho que a NBA continuou com a viagem para a China muito porque ia fazer um estrago ainda maior. Lógico, se eles tirassem. Né? Então, sob esse ponto de vista, a NBA também tem culpa no cartório, sabe? Porque das 2 reportagens que eu citei, não foi uma vida fácil para todo mundo que foi, tá? Então, enfim, eu só acho que a gente tem que... Nem tanto ao mar e nem tanto à terra, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer uma leitura de todos os lados para tentar entender a situação. A situação política é muito complicada, eu tenho a minha opinião, o Vavo tem a opinião dele, mas, de fato, eu acho que existem alguns momentos que é melhor a gente buscar mais informação e a gente não precisa ter uma opinião formada ou uma opinião pública sobre tudo. Existem coisas que eu falo, eu prefiro não falar disso, sabe? Só finalizando, então, um assunto sobre as consequências da internet, que nem eu falei. Eu procurei Reddit, Twitter, tudo, não achei absolutamente nenhuma pessoa apoiando o LeBron James. E aí, o que muitas pessoas fizeram foi citar um tweet do LeBron James de 2018, no qual... Foi mostrar um tweet no qual ele citou o Martin Luther King e ele escreveu um quote famoso do Martin Luther King, que é: nossas vidas começam a acabar no dia em que ficamos quietos sobre um assunto que importa. E, no caso, o LeBron James fez... entre aspas, exatamente o contrário disso. E alguns jogadores se manifestaram, pelo menos até o momento. Eu vi 2 jogadores, um foi o Enes Kanter, já falamos sobre ele aqui no amigo do pai do Gui, já falamos sobre ele mais de uma vez aqui no programa. Ele que é turco, a Turquia que está... Inclusive a NBA está... isso é um outro assunto, mas... está boicotada, a Turquia está conta do Enes Kanter. Por conta do Enes Kanter. O Enes Kanter tweetou, também vou fazer a tradução em tempo real aqui. Ele tweetou assim, itens.
Não vejo nem falo com a minha família há 5 anos. Meu pai está preso. Ninguém da minha família consegue emprego. Revogaram meu passaporte. Estou com mandato de prisão internacional. Minha família não pode deixar o país. Recebo ameaças de morte todos os dias. Tentaram me sequestrar na Indonésia. Ele citou tudo isso e escreveu embaixo. A liberdade não é de graça. Claramente uma resposta ao LeBron James. O Andrew Bogut, que é australiano, mas tem laços lá com os Balcãs, alguma relação com os países da Iugoslávia, que eu não me lembro exatamente o que. Ele tweetou: todo mundo está pela causa até que a causa lhe custe dinheiro. Claramente uma indireta para o LeBron James. E o tweet que eu mais gostei aqui era não era ninguém famoso, de um cara anônimo que eu não anotei aqui o user. Ele tweetou: é mais fácil apoiar um Kaepernick do que ser um Kaepernick. Eu gostei dessa. Tem um impacto grande. Kaepernick, jogador de futebol americano, jogador da NFL, é aquele cara que se ajoelhava em protesto durante o hino americano. Ele tá fora da NFL, perdeu contratos e tudo mais, mas ele ele virou meio que virou meio que um ícone dessa luta. Vários jogadores apoiaram ele e esse tweet diz exatamente isso. Legal apoiar ele, mas quero ver tu ser ele, porque na hora de ser, o LeBron James não foi. Então a gente vai para a pauta principal do programa, que é a divisão do Sudeste. A gente tá falando de todas as divisões aqui, uma a uma, todos os times. Mas fica ligado aí que no final a gente volta com o lançamento do tão esperado Big Shot Pod All Stars, o nosso plano de assinatura aí para você ajudar a gente. Já foi lançado, se você mandou e-mail pra gente, você já recebeu informação sobre ele, a gente já tem alguns assinantes. Se você tá ouvindo, fica ligado aí que no final do programa a gente traz mais informação. Os meninos vão tocar aqui essa pauta, porque como vocês conseguem ouvir, eu tô afônico, ou afônico, né? Atônito é o que eu fico com a política mundial hoje em dia. E a divisão do Sudeste, só pra marcar aqui em ordem alfabética, tem os times que é o Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards. Meninos, brilhem aí, eu volto no fim do programa. Vamos lá com o Atlanta Hawks, um dos times que eu acho que muitas pessoas vão querer acompanhar nessa temporada. Acho que vai ser um dos times mais divertidos, né, Vavo? O Atlanta Hawks que vem aí com um time base composto por Trae Young, Kevin Huerter, o DeAndre Hunter, que veio do draft, John Collins, e aí como pivô, enfim, tem as opções do Alex Len e do Damian Jones, né? As principais aquisições, o DeAndre Hunter, draftado na 4ª posição, com a escolha que era originalmente do Lakers, que veio via Pelicans, né? O Cam Reddish, o Jabari Parker, que eu coloco aí pelo nome, mas que deve jogar poucos minutos, o Evan Turner, que veio numa troca com o Portland, e Chandler Parsons está no Atlanta Hawks. Depois de algumas temporadas sofrendo com muitas lesões em Memphis, ele finalmente saiu do time e agora está no Atlanta. E como o principal... Tem o Allen Crabbe também. Allen Crabbe tá no Hawks? Acabei de olhar aqui no... não sabia até agora. Ele veio free agency, veio troca. Ele veio na troca do... Ele era do Nets. Ele veio na troca que mandou da escolha. Eu esqueci de colocar aqui. Foi a troca que o Nets fez para liberar o cap para assinar com o Durant e com o Kyrie Irving. As principais perdas eu coloquei o Kent Bazemore, que foi para o Portland, e o Dwayne Dedmon, que foi para o Sacramento Kings. Vavo, como você enxerga esse time do Hawks, esse time jovem, divertidíssimo do Hawks? O que você espera desse time para essa temporada? Bem jovem, né? Eu tava vendo eu tava jogando um quiz, sabe aqueles quiz de Sporcle, assim? Aí tinha um que era a lista do top 100, que eles sempre fazem, as revistas, tipo... Sports Illustrated, Bleacher Report, ESPN, tudo fazem os top 100. E eu tava jogando um quiz que era do top 100 da Sports Illustrated. E aí eu comecei a responder, tem o nome do time do lado, tá lá, Bucks, apoiante Antetokounmpo, Rockets, Harden, Lakers, LeBron. E aí veio o Hawks, Trae Young. E aí não preencheu lá mais pra baixo. Eu falei, ué? Aí eu botei John Collins. E apareceu lá em cima, tipo, esqueci a posição, mas era na segunda coluna, devia ser tipo lá pelo 40, e o Trae Young devia estar lá pelo 50. Eu gostei do otimismo, a gente já falou do John Collins aqui. Ele é um cara que mesmo sem a gente perceber, é um cara que faz um 20-10, né? 20 pontos das rebotes por jogo, que nem eu falo, se fosse na década de 90 já seria o suficiente para ele ser titular do All-Star Game. Claro que os números hoje são muito mais inflados do que era naquela época, mas eu gosto desse otimismo com o John Collins, gosto obviamente do Trae Young, que foi um cara que surpreendeu muito, que as pessoas não sabiam se ele ia ser um
se ele ia ser um projeto de Stephen Curry ou um bust nesse último ano. E, obviamente, ele ficou muito mais para projeto de Stephen Curry. E tinha muito também o lance da comparação com o Doncic, né? Todo mundo esperava um monte do Doncic e não é que esperava-se pouco do Trae Young, mas eu acho que rolou, quando rolou a troca, os caras falaram, eles trocaram certamente por um jogador pior. E no final ele foi o segundo colocado, atrás do Doncic, né? E outra coisa, se o Doncic explode e vira tipo sei lá, um grande jogador da história da NBA... Trae Young vai levar essa pro resto da vida. Eles vão levar essa comparação pro resto da carreira deles, não que tem nem jeito. o Sam Bowie acabou... Mesmo o Sam Bowie tendo temporada de 15 ou 20 pontos por jogo... Ele foi até o último, jogador de tem jogo de 30 pontos, mas no final ele vai levar pro resto da vida o fato de ter sido draftado depois do Jordan. Antes do Jordan, desculpa. Então, voltando. Eles têm o Kevin Huerter, que é um cara que começou a jogar melhor... Que foi rookie no ano passado também. Começou a jogar melhor no meio da temporada, acabou... fechando como titular. Tem mais uma aqui. Nessa troca com o Nets, saiu o Taurean Prince. Ele foi pro Nets também. Verdade, perdão. Foi essa troca que eu esqueci de colocar o Alan Crabb e o Taurean Prince. Porque o Taurean Prince tava jogando de titular bastante, exatamente. Né? O Taurean Prince saiu. E com o DeAndre Hunter, tem o Cam Reddish, tem um time muito jovem, que se não mudar nada daqui pro futuro, tem pelo menos alguns bons anos aí de evolução. Então... Bruno Fernando também foi draftado. Bruno Fernando, angolano, né? Primeiro angolano lá também. Da história da NBA. A perda do Dwayne Dedmon eu já não vejo como tão relevante assim, considerando que eles têm jogadores num nível parecido, talvez. Eu acredito um Atlanta um pouco melhor que o ano passado. Eu acho que o Atlanta, nessa Conferência Leste, eu acho que até a gente pode pensar aí numa briga lá embaixo, oitavo, sétimo, de repente, né? Eu acho que a gente tem o topo da Conferência Leste é bastante claro, né? Você tem Filadélfia, Milwaukee, aí um pouco mais abaixo Boston, Indiana, o próprio Toronto, Nets. que eu ainda acho que tem um time interessante, o Nets e tal. Essas duas últimas vagas no Leste que eu acho que estão em aberto aí para algum time que apresente uma evolução grande em relação à temporada passada. Eu acho que o Detroit está um pouco estagnado. Tem um outro time que a gente vai falar hoje que tem dois outros times que eu coloco também muito bem. Mas, enfim, acho que o Atlanta, dependendo do que apresentarem Trae Young e o John Collins e os novatos, tem chance sim de playoff. Vai ser um time... De qualquer forma, eu acho que junto com o Pelicans vai ser um dos times, daqueles times que vai ser divertido, que todo mundo vai querer assistir. E acredito muito... Eu gosto muito do Trae Young. Eu acredito que ele vai continuar nessa trilha aí, a ser algo parecido com o Steph Curry. Eu não sei se vai chegar exatamente, até porque o Curry é um dos maiores da história, o Young é apenas a segunda temporada dele, mas eu acho que ele demonstrou que ele tem qualidades e tudo obviamente depende do time que colocarem em volta dele, depende de uma série de fatores, mas ele individualmente é um jogador que me agrada bastante. Eu vou tocar aqui, como o Marcel disse, ele tá avariado, com pouca voz, e além de tudo tem uma obra. O Marcel tá gravando em casa porque ele tá doente, tem uma obra do lado da casa dele, então ele é melhor que eu grave pra gente não ter um barulho de marretas ao fundo. Pam, pam, pam. Ou o Silvarro pode fazer o barulho de marretas também. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Vav? Antes a gente fala do seu time preferido da temporada? Isso é uma furadeira. Agora a gente vai falar do seu time preferido na temporada, que é, sim, aquele elenco maravilhoso, aquele elenco sedução, Charlotte Hornets. Candidato a pior time, possivelmente pior time dessa temporada, na minha opinião. Acho que o Vavo concorda comigo. O Charlotte Hornets, que vem com time base, e aí eu peço para que todo mundo se prepare, coloque aquele Barry White no fundo e vê a sedução desse time base. Terry Rozier. Já se prepara que esse foi o melhor nome que vocês vão ouvir. Ele de shooting guard, você tem opções, ó. Dwayne Bacon ou Malik Monk. Nicolas Batum, Miles Bridges e Cody Zeller. Olha que timaço, olha que coisa maravilhosa esse time. E aí, como principais aquisições, eu coloquei justamente Terry Rozier, que ganhou um salário absurdo, 19 milhões por temporada, e o PJ Washington, que foi a escolha do Charlotte no draft. Principais Kemba Walker para o Boston Celtics, Jeremy Lamb, que foi para o Indiana Pacers, e ele, Frank the Tank Kaminsky, que foi para o Phoenix Suns. Vavo, título garantido? O que você acha para esse time? O título do Tank, esse aí, porque... Eu acho que o único cenário que o Charlotte Hornets não vai ter a pior campanha, e eu já vou adiantar um time que a gente vai falar depois aqui,
é se o Washington trocar o Bradley Beal assim, e desistir completamente de vez de ser um time da NBA. Acho que esse é o único cenário possível pro Hornets não ser o pior time. Porque nós temos o time, um armador que por mais que ele tenha lá 2 playoffs atrás, tido um bom papel substituindo o Kyrie Irving, ele é um armador claramente para ser um reserva de um time da NBA, não um titular. E por ser talvez o melhor jogador desse time, ele vai colocar 23 pontos por jogo, possivelmente numa eficiência ruim, tipo 32% de field goal, 23 de 3 pontos, mas vai botar 23 pontos por jogo, que vai talvez impressionar as pessoas. Dwayne Bacon e Malik Monk, o Malik Monk tá indo pro 3º ano, né? E o Dwayne Bacon pro 2º, é isso? Isso. São 2 jogadores que não provaram nada até agora, mas talvez com mais tempo de quadra eles consigam mostrar porque eles chegaram até a NBA. Nicolas Batum já numa decrescente na carreira. Os melhores anos dele foram, obviamente, lá em Portland, e nesse contrato altíssimo que ele assinou agora de cabeça, não sei o salário dele, mas é tipo super alto o salário. Malik Monk e Dwayne Bacon são do mesmo draft. São do mesmo draft, então 3º ano os dois. Inclusive o Dwayne Bacon foi draftado no 2º round e o Malik Monk no primeiro. São um time que insiste, eles não desistem. O Nicolas Batum já no final de um contrato grande. Miles Bridges, também no início da sua carreira. Talvez seja um cara aí que tenha um pouco de potencial para crescer mais. Dos 3, Dwayne Bacon, confesso que o Dwayne Bacon eu vi ele jogar muito pouco, mas entre o Malik Monk e o Miles Bridges, eu acho que o Miles Bridges tem um futuro mais brilhante dos dois. Uma pergunta que eu queria fazer pra você. O dono do Charlotte Hornets é um tal de Michael Jordan, tem 56 anos. Se ele meter aquele shortuba, descer lá e falar, quero jogar, tem vaga? Mas talvez ele esteja piorando o time justamente para usar isso de pretexto. Lembra do que foi ele na época dos Wizards? Ele quis jogar para dar uma fortalecida. Mas ele foi bem, tá? Ele foi bem. Interessantíssimos ainda, perto mas dos 40. Mas ele não tinha 50 anos mas também, tá com 56. Acho que se ele meter o shortuba, descer lá e falar, agora eu quero jogar, me dá a bola. Ele faz tipo uns 12 pontos por jogo numa eficiência boa, assim. Cara, porque olhando pra esse time aqui, o armador reserva, segundo o depth chart da ESPN, é o Devonte Graham. Você já viu ele jogar? Não, então, o ponto nome. É justamente esse. Michael Jordan com 56 anos ou Devonte Graham, sabe? Eu não sei, eu acho que de repente é até difícil a gente falar. Eu acredito que é o seguinte, se é pra fazer tank, pelo menos o Hornets tá fazendo do jeito certo, né? Embora eles tenham dado um contrato absurdo pro Terry Rozier, é um contrato de 3 anos, né? O período para você fazer tank, você não faz tank e melhora no ano seguinte, né? Você tem um processo, né? Que vai demorar mais ou menos isso. Então, se é para fazer tank, pelo menos eu acho que eles estão fazendo do jeito certo. A única coisa... Aliás, isso é uma coisa que a gente não comentou aqui. O general manager eu não sei se ele é o general manager ou se ele é vice-presidente do Hornets, é o Mitch Kupchak, que foi manager do Lakers durante muitos anos. Ele foi sucessor do Jerry West, ganhou os 5 títulos da era Kobe e Shaq, depois Kobe. E que saiu no soco com o Hakeem Olajuwon nas finais do Oeste em 86, os dois foram expulsos do jogo. Ele era o manager do Lakers e agora ele é E ele deu uma entrevista para um jornal de Charlotte que a imprensa americana até repercutiu bastante, porque ele deu uma declaração entendendo que eles não achavam que eles não ofereceram o Supermax pro Kemba Walker, né? E aí, o que, sob esse ponto de vista, eu acho correto. Mas ainda assim, eles poderiam oferecer um valor maior do que o contrato oferecido pelo Boston. Que o Boston. E eles, basicamente, o Mitch Kupchak deu uma entrevista falando que pegou muito de surpresa que o Kemba Walker tinha a proposta do Boston. No máximo. O que mostra o que você está fazendo da sua vida se você não está atento ao jogador que vai embora do seu time, né? Enfim, de qualquer maneira, o time é fraquíssimo. Eu imagino, realmente, a minha aposta para pior que o Phoenix Suns, inclusive. O Phoenix Suns, pelo menos, eu acho que tem esperança, né? Quer dizer... Mas vou te dizer uma coisa, acho que teu time titular agora, estava olhando o elenco aqui, sempre lembrando que os grandes Michael Kidd-Gilchrist e Marvin Williams, ambos segundas escolhas de draft, vale lembrar, estão aí no elenco. Então talvez o time titular seja mesmo um Rozier e os mesmos caras de sempre. Kidd-Gilchrist, Batum, Marvin Williams e Corey Zeller. Eu não sei. Marvin Williams... Bom, não sei. Pode ser. É que eu acho que eles vão... Se é pra fazer tank, pelo menos põe a molecada pra jogar, sabe? Esses caras a gente já sabe o que eles são. O meu time base foi feito esperando isso, entendeu? E temos Bismack Biyombo ainda, né? Eterno, né? Tipo aquele cara que você acha que ele tem 46 anos, você vai ver ele tem 29.
E seguindo aqui então, já que não tem muito o que falar, eu só acho que vai ser realmente o pior time dessa temporada, o Hornets. Vamos seguir aqui para um dos times... Detalhe, só um parênteses. Nesse quiz que eu respondi dos 100 melhores jogadores da NBA, o único time que não tinha nenhum jogador era o Charlotte Hornets. Olha só. Eu acho que eles podiam ter colocado alguém por pena em centésimo. Aliás, o centésimo Podia ter colocado o próprio Michael Jordan. Era o Andrew Wiggins o centésimo. Falei, nem precisa mais colocar o Andrew Wiggins nessas coisas. Eu colocava um Rozier ali, sei lá. Seguindo aqui, um dos times que eu vi alguns jogos desse time na pré-temporada e eu tô mais animado do que eu deveria com as possibilidades para esse time, que é o nosso querido e glorioso Miami Heat, time do sul da Flórida, que adquiriu o Jimmy Butler, né, na troca com o Philadelphia, na troca que envolveu 4 times, né? Troca quádrupla. Que vem com um time base aí, eu tenho uma dúvida, né? Se o armador vai ser o Goran Dragic ou se vai ser o Justice Winslow, porque o Justice Winslow jogou bastante de armador, era o famoso Point Justice que eles chamavam. Então eu acho... Mas eu acho que era mais tapa-buraco ali quando o Dragic... Mas ele cresceu muito o jogo, tanto que a ideia, dizem, do Miami é usar ele como armador mesmo. Mas titular? Então, eu acho que se a ideia é essa, tem que colocar, tem que testar pelo menos. Enfim, são essas duas posições. A moral do Goran Dragic não tá boa. E ele tem um contrato... Eu acho que também tem uma outra questão. O contrato do Dragic é o último ano, então ele é uma moeda de troca valiosa pro Heat tentar trazer mais alguém. Um Bradley Beal, se o Washington decidir implodir tudo, enfim, né? Tem essa possibilidade aí. Dragic que não jogou o Mundial da FIFA, porque a Eslovênia não jogou, né? Embora fosse campeão da Europa. Exato. Não estava no top 100 da Sports Illustrated, eu não vi nos outros. How the mighty have fallen, né? Porque tinha um 97, era Miami Heat, só tinha ido o time Butler, eu fui seco, né? Agora Dragic, não foi. Aí era o Bam Adebayo, eu falei, o Dragic tá sem moral. Então, e agora não está com moral com o Gui também. Pois é, e aí temos Dion Waiters, sempre ele, Jimmy Butler, Kelly Olynyk e Ben Adebayo como titulares. É o time básico que eu imagino. As principais aquisições, como a gente já falou, Jimmy Butler, Tyler Hero, que está jogando o fino da bola na pré-temporada. Ele já tinha ido bem na Summer League e ele tá guardando tudo de 3. Ontem ele meteu 23 pontos. Não, ele meteu os primeiros 14 pontos do 4 bolas de 3 e uma de 2. Ele meteu 23 pontos no jogo de ontem. Inclusive, tá pintando aí como um Dark Horse na corrida de Rookie of the Year. Obviamente que temos Zion Williamson, vai ser muito difícil tirar o prêmio dele, até porque ele também está jogando muito bem. A gente vai falar do Zion na semana que vem, quando a gente vai fazer o nosso grande preview da temporada. Vai ser a última divisão que falta, que é a do Sudoeste. Southwest. E aí a gente vai fazer o preview da temporada. E Myers Leonard, que veio nessa troca também do Jimmy Butler, ele veio do Portland. As principais perdas, pelo que eu me recordo, foi só o Hassan Whiteside que foi envolvido nessa troca, e acho que as outras perdas não são perdas relevantes. Vavo, é um time que ficou fora dos playoffs na temporada passada, mas que agora com Jimmy Butler, com essa aquisição do Tyler Hero, eu acho que é um time que a gente tem que considerar um provável candidato aí a uma vaga, né? Porque que nem tu falou antes, tem uns times garantidos, que eu acho que vai até ali até o Nets Toronto em sexto, sobram 2 vagas. E acho que dessas 2 realmente vão ser alguns times que vão estar na disputa. E o Miami com certeza é um deles. Talvez seja até o favorito desses todos os times que sobraram, ou, digamos, o melhor candidato para ter a 7ª colocação e ser eliminado da primeira rodada. Mas enfim, a aquisição do Jimmy Butler, boa. Eu acho que talvez, eu vou citar mais, pela terceira vez eu vou citar o quiz. O Jimmy Butler estava em 11º lugar entre todos os jogadores da NBA. Acho um pouco alto. Pouco alta? Eu acho bem alta essa posição pra ele. Ele é um excelente... Não, eu ainda acho que ele é top 20. O 12º era o Russell Westbrook. Eu ainda coloco ele no meu top 20, mas eu acho que 11º é um pouco alto pra ele. Eu acho um pouco alto pra ele também. É um time que pode dar um pequeno salto em relação ao ano passado, e um pequeno salto pode significar uma ida aos playoffs. Mas eu também não consigo ver realmente, com esse elenco, agora eu tô lendo aqui de cima a baixo, um elenco que ainda tem Udonis Haslem. Tu viu que o Haslem... Ele é eterno, né? Ele deve ter uns 40 anos. Quando o Pachulia se aposentou, o Klay Thompson deu um carro pra ele. Um puta de um carro, não sei nem qual carro era. Postou uma foto, o Klay Thompson e o Pachulia no lado do carro. E aí o Haslem tweetou assim pro @Dwayne Wade. Aí, Wade, já se aposentou? Cadê meu... Tipo, aí, Wade, quando eu me aposentar, cara, quero o meu carro. Tipo isso. Eles têm o Derrick Jones Jr., começou vários jogos na temporada passada, não sei se é a intenção que comece nessa também, mas enfim, o elenco é mais ou menos esse. Tem um cara chamado Chris Silva,
Sabe quem é? Não. Sabe pelo sobrenome Silva, acho que é o primeiro Silva na história da NBA. E o Justice Winslow, que se não for o armador titular, vai ser um cara ou titular em outra posição. O Winslow tem essa questão, né? Ele é muito... Ele não é tão alto para ser... Ele tem mais características de talvez um power forward, mas ele não é tão alto, mas ele é mais forte, então talvez por isso essa experiência com ele de armador tenha dado certo. Ele melhorou nas assistências, melhorou o arremesso dele. Mas, enfim, é um time que eu acho que, na melhor das hipóteses, pegam playoffs e possivelmente vai ser numa colocação muito baixa e deve ser eliminado na primeira rodada sem maiores dificuldades. É que eu acho... Não, então, mas é que eu acho que o time do Miami ainda não vai... O time do Miami que começa a temporada não vai ser o time do Miami que vai chegar nos playoffs. Eu acho que o Miami ainda tem algumas opções. O contrato do Dragic é um contrato grande que tá acabando, ou seja, é um peso interessante para entrar numa troca. Eu acho que a experiência com o Justice Winslow de point guard foi bastante útil para eles, então eu acho que eles têm essa opção. Eu gosto muito do Tyler Hero. O Jimmy Butler, assim, o Jimmy Butler foi muito bem nos playoffs do ano passado. Eu acho que em vários momentos ali, quando o negócio engrossou pro Sixers, quem resolveu não foi o Embiid, foi ele, né? Então, embora eu acho que 11º é um pouco alto para ele, eu colocaria ele mais 16º, 17º e tal, eu ainda acho que ele é um jogador muito, 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 muito bom. E eu acho que a gente tem algumas opções aí. Eu citei o Bradley Beal, que tudo depende de o que o Washington vai decidir, mas a gente também tem o Chris Paul, aí é um contrato muito grande. Eu não sei se o Chris Paul e Jimmy Butler, onde que eles te colocam dentro do cenário dos contenders da NBA, mas enfim, existem sim algumas opções, e eu acho que o Pat Riley é um cara que já é mais velho, ele não tem todo o tempo do mundo para ficar esperando rebuild, etc. Então, eu acho que o Miami vai tentar buscar mais um jogador para fazer essa dupla com o Jimmy Butler, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Então, eu espero muito. Eu acho que eu não tenho classificação, não acho que vai ser os 6 times que a gente já falou, e aí o Miami em 7º e mais um em 8º. Eu acho que os playoffs do leste estão numa situação bem mais fluida do ponto de vista de candidatos. E eu acho que o Miami é um time que a gente vai ter que observar ao longo da temporada, porque com essas adições, via draft, via troca, e alguma eventual adição que possa acontecer durante a temporada, eu acho que é um time que pode sim dar muito trabalho na Conferência Leste, né? Então, vamos ficar todos de olho no Miami. Esse cara que você falou, o Chris Silva, é porque você deve estar olhando o elenco no site da NBA. Da NBA. É porque daí, nesse momento, os times estão com mais de 15 jogadores no elenco, porque eles chamam os caras os two-ways, eles chamam todo mundo. Então, esse cara deve ser um desses caras. Alguns são cortados e acabam... Pô, achei que tu ia me dar uma palestra sobre o Chris Silva, que tá com o iPad aberto. Não, Chris Silva... Achei que tu tinha aberto a Wikipédia dele. Se você quiser falar sobre Fausto Silva, a gente pode conversar sobre isso. E falando em Fausto Silva, diga lá. Não, eu ia dizer que pra finalizar o Miami, que eles têm um jogador que eu gosto muito. Eu nunca vi ele jogar, mas ele chama Duncan Robinson. Sabe que ele tem o nome das Torres Gêmeas do San Antonio Spurs? É verdade. Eu fico esperando que ele fique famoso só pra... Talvez o nome tenha sido por isso. Ele já tem idade. O Tim Duncan foi draftado em 98. Ele tem idade. E o título foi em 99. Pois é, pode ser. Talvez o pai viu uma oportunidade que o sobrenome já era Robinson. Exato. Botou um Duncan. Pode ser. Duncan, que é o mentor do He-Man, né? Sabia? O mentor do He-Man, aquele que usava capacete, sei. Em inglês é Duncan. É mesmo? Eu não sabia dessa. Aí, ó. Por causa disso. Esse podcast é demais. Você aprende o nome do mentor do He-Man. Tem jovens aqui que nunca assistiram He-Man, que estão escutando é um desenho animado, gente. Que a gente assistia na Xuxa quando a gente tinha 7 anos. Falando em Fausto Silva, terminando aqui o meu gancho, eu vou falar de um assunto que não tem nada a ver com Fausto Silva, que é o Orlando Magic, que é o 4º time dessa conferência. O Orlando Magic que lançou, foi o primeiro time, isso é legal, foi o primeiro time da NBA a ter um perfil oficial no Twitter em português. O perfil aqui eu vou dar o plug aqui. Pera aí que eu vou achar aqui. Enquanto isso, eu vi que eles já... _ Orlando Magic, perfil oficial do Orlando Magic em português. E já seguiram de volta Jones Tombini do basquete de Cascavel. Grande torcedor. Estava orgulhoso, ostentando o follow-back do Orlando Magic BR. Eles, inclusive, soltaram um vídeo bem interessante, engraçado, do Markelle Fultz tentando adivinhar o que as expressões em português de basquete significavam. Então, ele errou todas, basicamente. Tava escrito lance livre, aí ele... Lance livre. Aí os caras, o que isso significa? Aí ele, sei lá, rebote. O cara, não, free throw.
Ele devia ter adivinhado, porque eram 2 palavras. Tipo... E, enfim, o Orlando Magic que tem esse perfil e vem com um time base aí, de novo, eu tô colocando opções porque, em tese, o titular na armação é o DJ Augustin, a gente ainda não sabe quanto tempo o Markelle Fultz vai jogar, mas no melhor dos mundos... Markelle Fultz entra absolutamente recuperado dos seus problemas físicos e psicológicos, porque acho que ele teve alguns problemas de trava, né, de tremer. E aí ele seria o titular na armação. Evan Fournier, não joguem Fournier no Google, amigos. Jonathan Isaac. Não procurem Fournier no Google, viu? Não façam isso. Não procurem Fournier, tá? Jonathan Isaac, Aaron Gordon e Nikola Vucevic. E aí, principais aquisições, eu tô colocando o Markelle Fultz aqui, apesar de a gente sabe que ele veio na deadline na temporada passada, mas ele não jogou, então eu tô colocando ele como uma das principais aquisições. E coloco o Al-Farouq Aminu do Portland. Eu acho que ele vai titular o Farouq Aminu. Pode ser. Eu acho que ele ainda tem uns aninhos de... Mas como? Sai Jonathan Isaac, o Aaron Gordon joga de 3 e ele entra ali de power forward. Joga o Aminu com o Aaron Gordon. Bom, pode ser, é uma opção. As principais perdas eu coloquei ninguém, porque eu não achei que teve nenhuma perda, pelo menos das que eu fui atrás, eu não achei nenhuma perda significante, eles voltam basicamente com o mesmo elenco. Cara, o Orlando Magic eu também não sei, o Vavo falou que não viu nada da pré-temporada, eu vi algumas coisas do Magic. Mentira, eu vi Franca e Brooklyn Nets. Completa, do início até o fim. Eu vi um pouco da pré-temporada, assim, tipo, eu vi um pedaço de um jogo e vi alguns highlights, mas eu li bastante a respeito. O Markelle Fultz ele fez 12 pontos no jogo de ontem, com 5, acho que, rebotes. Ele jogou vindo do banco. Ele tá dando sinais aí de que, de repente, contra o Boston ele foi bem mal, mas enfim, de qualquer maneira... o Bamba tá jogando de titular na off-season, o Vucevic tá com uma lesão no tornozelo, então o Bamba também tem jogado bem, ele também fez acho que 12 pontos no jogo passado. É um time que eu acho que, assim, nas condições normais de temperatura e pressão, é um dos candidatos a abrir mão da sua vaga nos playoffs, como teve na temporada passada. Mas o Magic tem 2 variáveis aí no seu elenco que eu acho que pode mudar um pouco de figura o quadro, que é o Markelle Fultz, que se ele foi uma primeira escolha de draft, né? Se ele for na média do que se espera de uma primeira escolha de draft, ele não precisa ser... Que é um cara de 14 pontos por jogo, não é um cara de 27 média, pontos por jogo. Assim, se ele for o pior cenário de um cara... O pior não, porque a gente tem Anthony Bennett por aí, mas... No elenco do Rockets. Mas assim, se ele for na média do que se espera de um cara, ele já eu acho que suficiente para ser titular em cima do DJ Augustin, que é um armador útil, mas que eu vejo ele como um bom reserva. E teve uma subida de valor de mercado depois daquele game winner contra o Raptors nos playoffs ano passado. Eu acho que eu vejo ele como um bom backup, assim, né? Eu acho que um backup competente. Então, o Fultz e o outro jogador, o que eu acho... Foi interessante manter o Terrence Ross, que é um dos melhores chutadores de 3 da liga. Talvez tenham pagado ele demais. Um pouco mais. E manteve o Vucevic também, que aí eu acho que foi até... Pelo que ele fez, acho que foi até um salário honesto. Talvez seja honesto, meio Chris Paul. Talvez honesto no início, mas não no final. E aí você tem também o Mo Bamba, né? Que foi um cara draftado no ano passado e que... jogou nada, né? Jogou nada, nada que eu digo em minutos, né? Não jogou nada na temporada passada. E que até está mostrando algumas qualidades interessantes nessa pré-temporada. Não sei como você enxerga, Vava, mas eu acho que é um time que... Eu vejo ele com tudo para ficar ali mais ou menos onde ele já estava, mas e aí o grande X da questão para mim é o Fultz, o que ele vai virar. Para mim, se pegar playoffs, entra como azarão. Se conseguir tirar o melhor possível do Markelle Fultz, tirar o melhor do Bamba. Os outros caras, tipo, torcer pro Vucevic não piorar, porque a essas alturas, como ele já é um cara mais velho, tem que tomar muito cuidado para ele não entrar com a carreira em declínio. Aaron Gordon, aparentemente, meio que já chegou não é um cara que vai evoluir muito mais, que é um cara que já evoluiu o que tinha que evoluir, e se conseguir evoluir vai ser muito pouco. O Jonathan Isaac tem espaço para crescer. Se conseguir tirar desses jogadores que têm espaço para crescer
conseguir esse crescimento, então talvez possa ser um time que vai brigar pelo 8º lugar. Mais do que isso, eu não consigo enxergar com esse elenco do Orlando Magic. Talvez para daqui 1, 2, 3 anos, mas nesse momento, dada a situação dos outros times da Conferência Leste, eu não consigo ver muito mais do que uma 8ª colocação aqui. Maravilha. Então, depois desses longos minutos sobre Orlando Magic, a gente vai falar agora do último time da conferência. E o último time na ordem alfabética da NBA também. Verdade. Que eu sei que ele é o último pela cidade, mas será que ele é o último pelo nome, tipo Wizards também? Pode ele ser. É o último nos dois? Nas duas ordens alfabéticas? Tem algum Z? Tem algum com Z? Tem algum com Y? Que não, acho que é o último também. É o último de qualquer forma. Eu acho que é. E só não vai ser o último nessa temporada porque o Charlotte Hornets existe. Que é o Washington Wizards, né? Que vem aí com um time base. Obviamente que eu não vou colocar o John Wall, porque ele muito possivelmente não deve jogar essa temporada, né? Ele vem de 2 lesões. Ele teve uma lesão que já tiraria ele pela temporada toda, e aí, passado acho que algumas semanas, ele rompeu o tendão de Aquiles do outro pé em casa. Isso foi mais ou menos em janeiro. Supostamente ele até estaria apto para voltar em fevereiro e tal, mas eu acho que o Washington vai preferir poupar o John Wall que para a próxima temporada. E ele vai receber o primeiro ano do contrato Supermax dele, basicamente em recuperação das lesões dele. Então, o time base que eu coloquei aqui é Ish Smith, Bradley Beal... No seu 50º ou 89º. Eu acho que o Ish Smith quer bater o recorde de times diferentes na NBA. Talvez ele já tenha jogado em mais times do que existem na NBA. Não, porque o recorde... Ele jogou em 33 de 30 times. Assim. O recorde são 12 de times diferentes. São 4 jogadores que têm esse recorde. Se não me engano, o Will Smith estava com 10, então agora no Wizards ele chegou a 11, se não me engano. Então ele tá, e ele ainda é jovem, ele ainda dá tempo de bater recorde. Então, talvez ele jogue em mais times até do que tem na liga. Tipo o Seattle Supersonics, que... Exato. Tipo Jeff Green e o Kevin Durant, né, que chegaram a jogar, são os dois jogadores em atualidade que jogaram pelo Sonics. O Westbrook, ele foi draftado pelo Sonics, mas daí o time já foi... Ele e o Ibaka foram draftados com o bonezinho do Sonics. Exato. Mas o time já começou com a arrumação. Então, e aí Bradley Beal, CJ Miles, Rui Hachimura vindo do draft e Thomas Bryant, que é um pivô que foi draftado pelo Lakers. O Lakers escolheu entre ele e o Zubats, escolheu manter o Zubats, mandou ele embora. Embora ele tenha mostrado mais que o Zubats no Lakers no primeiro ano dele. Ele foi pro Wizards e aí ele teve alguns jogos, acho que ele chegou a fazer 30 pontos no jogo. Ele teve um jogo, acho que ele fez 14 de 14, Exato. ou 13 de 13 nos field goals. Ele é um jogador bastante interessante, bastante jovem também. E aí, as principais aquisições, justamente Ish Smith, que eu coloquei no time titular, e Isaiah Thomas, vindo do Denver... Talvez ele comece, porque ele tá machucado agora, né? Ele tá sempre machucado. O problema, depois da lesão dele no quadril, ele nunca mais voltou, né? Direito. E as principais perdas, eu coloquei aqui Trevor Ariza, que foi para o Sacramento Kings, Bobby Portis, que foi para o New York Knicks, Jabari Parker para o Atlanta Hawks, Jeff Green para o Utah e acho que para mim a principal perda, até por conta do que ele fez no Mundial, Thomas Satoransky, que foi para o Chicago Bulls. Que foi o titular ano passado, na ausência de John Wall, que meteu triple-double e tudo mais. Exato, ele foi muito bem no Mundial, ele já tinha ido bem na temporada, mas ele foi muito bem no Mundial. E aí, Vavo, a minha pergunta é... Porque eu acho que é isso que define o que vai ser a temporada do Washington. O que você acha que vão fazer com o Bradley Beal? Bradley Beal que não aceitou fazer o tank ano passado, depois da lesão do John Wall, ainda teve jogos que ele ganhou sozinho, basicamente, porque ele não queria fazer tank. Tipo quando o Philadelphia, o Michael Carter Williams estava resolvendo o Philadelphia e começaram a escantear ele, porque eles queriam tancar. Aliás, o Michael Carter Williams tá no Orlando, a gente não falou dele. Ele entrou bem no Orlando na temporada passada, quando ele saiu do Rockets. Tá no Orlando e mesmo. Renovaram com ele. Verdade. Enfim. O que esperar de Bradley Beal e do Washington Wizards? Bradley Beal vai para ganhar. Ele vai querer botar 30 pontos por jogo, ele vai querer ir pro All-Star Game de novo. Então, a melhor saída para o Wizards, se o objetivo é tancar, seria, que nem todos estão especulando, trocar Bradley Beal. Do que as pessoas estão falando, talvez seja dos grandes jogadores, e vários grandes jogadores estão trocando de time a todo momento, diferentemente do passado. Dos grandes jogadores... Ele é o que mais está sendo especulado para já sair agora, antes do final da trade deadline. Cenários possíveis de troca para Bradley Beal. O que o Wizards conseguiria em troca disso? Pensando num cenário de reconstrução,
que o Wizards deveria pedir para ter o Bradley Beal? É aquele pacote que vem 5 escolhas de primeiro round, 5 não, nem pode, que viriam todas as escolhas de primeiro round de um time, ou talvez que nem o Oklahoma, pegou a escolha, mas pegou o Chris Paul, pegou o Gallinari, pegou o cara mais velho também. Então, o que o Wizards... Eu não cheguei a montar esse cenário, mas para qual time eles deveriam trocar? De onde eles poderiam conseguir mais de volta? Eu acho que como tudo... Como o mercado funciona, existe a famosa lei da... o John Wall junto, talvez? Então, existe a lei da oferta e procura, né? Oferta e demanda. O que eu acho o preço para se adquirir um All-Star aumentou. Né? A gente viu o que aconteceu com Anthony Davis e Paul George, perdão. Então, assim, o preço aumentou. Isso é indiscutível, isso é coisa de mercado, né? Se estão pagando 100 por aí, não adianta você querer pagar 60 que não vai acontecer. A conversa, ela sai de 100, né? A gente tem que considerar também que o Bradley Beal tem mais 2 anos de contrato. Ele até poderia assinar uma extensão com o Wizards agora, mas não assinou. Por que será? Na verdade, não se sabe nem se ofereceram. Se aconteceu essa conversa, ficou tudo na coxia, ninguém ficou sabendo, né? Mas a gente tem que considerar, então, que quem estiver pegando o Bradley Beal nessa temporada, tá pegando ele por esse ano e mais um. Então, isso já aumenta o preço, né? O que eu acho é que isso vai depender muito de quem está procurando. Porque, por exemplo, se você pega um time como o Boston Celtics, que tem outros ativos, escolhas de outros times, tem uma escolha do Memphis interessante, tem as próprias escolhas do Boston e tal, e aí o Boston está em 3º lugar no leste, vamos supor, que esse time aí dá tudo certo, eles juntam ali e tal. Se esse time for atrás do Bradley Beal, quer dizer, o Washington... partindo-se do pressuposto de que quem assumiu a posição de manager depois que me fugiu o nome do manager deles de 15 anos que foi demitido agora. Enfim, foram minimamente competentes, como foi o Griffin com o Lakers. Você fala assim, cara, você tá em 3º. Se você colocar o Beal nesse time, possivelmente você vai ter uma chance para brigar pelo título do leste. Então você vai ter que me pagar muito para ter o Beal. E aí, o que tem que fazer é seguir o modelo das trocas do Paul George e do Anthony Davis. Você pega 1 ou 2 jogadores para fazer o balanço de salários, você pega todas as escolhas possíveis, pick swap, e joga o máximo dessas escolhas lá para frente. Porque é isso, o time que pegar o jogador, ele vai ser bom esse ano. Então, a escolha que ele vai pegar no draft desse ano seria lá embaixo, né? Eu acho que o modelo de troca pro Wizards é algo nessa linha. Quer dizer, você pega o máximo de escolhas que você puder, com pick swaps, joga o máximo para frente, pega 1 ou 2 jogadores para balancear o salário, e eu acho que esse é o preço que um time vai pagar para ter o Bradley Beal. E quem o Celtics pagaria se fosse esse o caso? Então, eu acho que seria o Jaylen Brown. Tem 5 segundos para decidir. Eu acho que seria o Jaylen Brown e o resto do salário. Eu acho que o Wizards não aceita. O Wizards não vai aceitar. Depende, eu acho que pro Celtics seria Jaylen Brown ou Jason Tatum, mas que o Celtics não vai oferecer. Seria um dos dois. Seria todas as escolhas possíveis do Boston, mais a escolha do Memphis, assim, tipo... E aí, mais alguém para fazer esse balanço do salário aí, porque o Beal também, o salário dele não é baixo. É isso, assim. São poucos os times que têm, inclusive, o suficiente para pagar esse preço. O Miami tem escolhas comprometidas até sei lá quando. Também não tem todas as escolhas possíveis para sair oferecendo. Então, também não tem muita gente, o que é ruim pro Wizards, né? O momento da troca do Anthony Davis com o Lakers foi bom porque era off-season, tava todo mundo em tese em jogo. Agora não tem todo mundo em jogo. Então, tem essa questão. Tudo vai depender do que o Washington quer fazer com a temporada deles, né? O elenco deles não é um elenco horroroso, assim. Falta talento? Falta. Vai ficar fora dos playoffs? Muito, muito, muito possivelmente. Mas você tem alguma coisa ali que dá pra... Eu gosto muito dos caras que o Lakers mandou. O Mo Wagner, que até teve alguns momentos interessantes na pré-temporada. O Jemerry Jones é um cara que jogou de league o ano todo e foi bem... Ele jogou acho que os últimos 10 ou 12 jogos pelo Lakers, pelo time de cima, depois que o Lakers já tinha... Eu nunca vi ele jogar. O Bonga é um alemão, ele chegou muito jovem, ele, aliás, acho que os jogadores, entre todos os jogadores da NBA e da D-League, ele era o mais jovem ano passado, se eu não me engano, e ele ainda é um projeto. Ele até teve alguns momentos interessantes na D-League, mas ele é projeto, tá longe ainda. Mas o Jemerry Jones é um cara que pode contribuir agora, e o Mo Wagner também. Então, aliás, o Mo Wagner nem tá no depth chart da ESPN, não sei por quê, porque ele tá jogando. E também eles draftaram o Admiral Schofield, né, além do Rui Hachimura, né?
A temporada do Wizards é uma incógnita pra mim, porque eu acho que vai depender muito do que o Bill quer fazer, se o Bill vai querer ser trocado, se ele não vai querer, se ele vai querer esperar a próxima temporada, e o que o Washington quer fazer. Porque o John Wall vai voltar. Ninguém vai pegar o contrato dele, porque ainda tem mais 4... Tá começando agora a extensão do Supermax dele, né? O que eles vão fazer com esse contrato? Também não adiantaria o Wizards fazer um tank com o John Wall ali, sabendo que ninguém vai pegar esse contrato, eu acho que pelo menos pelos próximos 2 anos, porque é esse ano que ele não vai jogar, mais um para ver se ele volta pelo menos próximo do que ele já foi, e aí faltando 2 anos pro contrato, talvez alguém se arrisque. Então, o Wizards tá na famosa sinuca de bico, né, Vavo? O que você acha? O fato de estar começando um Supermax agora, numa temporada, um jogador que não vai jogar o primeiro ano, que nem a gente falou, vai estar no segundo ano, vai estar todo mundo questionando. É o pior contrato da NBA atualmente, por conta do contexto, né? Se ele estivesse jogando, já era um contrato pesado. Sem jogar, é o pior contrato da NBA, começando agora, quer dizer, depois de 2 lesões gravíssimas, a gente não sabe como ele vai voltar e quando. Resumindo, eles só não vão ficar em último porque o Bradley Beal vai se esforçar. E porque o Charlotte Hornets existe. Se o Bradley Beal... E se o técnico começar a cortar os minutos do Bradley Beal, assim, a mando da diretoria? Aí talvez seja pra trocar, enfim. Tipo o Anthony Davis na segunda metade da temporada passada. Ele começava o jogo e no intervalo não voltava mais. Jogava 20 minutos. Então é isso. Eu acho que cobrimos todos os times da divisão. Cobrimos com isso a divisão do leste. Vamos, Vavo, para sua classificação da divisão. Bom... Desses 5 times, eu acredito que o Miami vai ficar com a melhor campanha, Orlando com a segunda melhor, depois o Atlanta, não me surpreenderia se o Atlanta desse uma encostada no Orlando. Aí, os nossos 2 lanterninhas, eu chutaria Wizards e Hornets, a não ser que, sei lá, que nem falou, troque o Bradley Beal por um monte de escolha, o time vai piorar pra caramba, e com a força de Marvin Williams e Michael Kidd-Gilchrist, o Hornets consiga passar o Wizards, mas eu acho que não. Acho que é Wizards e Hornets. Eu vou manter Hawks, eu vou só inverter Hawks e Magic. Eu realmente espero muito do Atlanta. Eu acho que o potencial do Hawks é maior que o do Magic. Então eu vou apostar nesse potencial e vou de Heat, Hawks, Magic, Wizards e Hornets. Vavo, quais desses times vão para os playoffs? Miami eu acho que vai e Orlando eu acho que pode beliscar. Mas se tivesse que chutar, eu chutaria só o Miami. Miami, eu acho que com certeza eu vou apostar no Hawks também. Vou botar o Hawks belisca um oitavo ali. Surpresa positiva? Eu vou... Tá, o Vavo sempre... Ele sempre manda pra mim primeiro, entendeu? Porque às vezes ele vê na hora. Ele não faz o dever de casa. Eu vou de Markelle Fultz, cara. Eu vi alguma coisa dele. Eu poderia falar Tyler Hero também. Eu poderia falar Tyler Hero também, mas eu vou de Markelle Fultz. Eu vi ele nos playoffs e eu gostei do que... Eu vi ele nos playoffs, na pré-temporada. Gostei dos poucos minutos que eu vi. Eu acho que o problema dele de confiança está sendo resolvido e talento a gente sabe que ele tem. Então eu vou de Markelle Fultz. Eu vou já defendi ele aqui hoje, John Collins. Boa escolha. Que é um cara que, pelo pouco que eu vi ele jogar, eu vi alguns jogos... Eu lembro que eu vi 3 jogos seguidos do Atlanta Ele Hawks. saiu de 10-7 na primeira temporada para 19.8 e 9.8. 19.5 e 9.8. Então, assim, quase eu acho que é um cara que pode virar um cara que pode consolidar um 22-11 aí. É um cara atlético, que finaliza bem, não tem o arremesso longo. Ao contrário desses alas pivôs modernos, vários eles já vêm com arremesso longo, o John Collins ainda não tem. Mas é um cara muito atlético, aparentemente, pelo que eu vi. Eu vi 3 jogos do Atlanta seguidos na temporada passada, eu não lembro por quê. Eu acho que um era o do Rockets, um era o que passou na TV, sabe essas coisas? Acabei vendo 3 seguidos. Deixa, né? E eu gostei muito dele, me parece um cara bem inteligente, o pick and roll com o Trae Young vai funcionar. Então, eu já projeto um cara... É um cara que, por exemplo, eu já projeto um ceiling dele maior que um Jason Tatum, por exemplo, entendeu? Que é um cara que pra mim já entregou o que tinha que entregar e não sei se vai muito além disso. Eu consigo ver 3 ou 4 All-Star Games no futuro aí pro John Collins, então essa é a minha possível surpresa positiva. Surpresa negativa você tem ou começo? Sempre começa, ordem alfabética. Guilherme e depois Vavo. Eu vou... e seria Gustavo também, né? Também seria o segundo, né? Por pouco. Eu vou... Então, eu tenho uma escolha aqui, a gente citou ele rapidamente aqui.
Eu acho que quem vai acabar jogando menos do que a gente imagina e que vai acabar sendo trocado é Goran Dragic. Eu realmente acho que o Heat vai investir no desenvolvimento do Justin Simmons como armador, e aí o Dragic vai acabar tendo seus minutos reduzidos e acabar sendo trocado ao meio da temporada para que o Heat tente trazer mais alguém para compor uma grande dupla com o Jimmy Butler. Então, essa é a minha escolha. O meu é o Jabari Parker, que pra mim ele já vem sendo uma... Não seria uma surpresa, né? Talvez Depois que não. ele começou a temporada passada falando que ele é pago pra jogar no ataque e não pra defender. Não pra jogar na defesa. Mas eu acho que há alguma expectativa, quando ele foi adquirido, de ser... E ele já foi um cara de 20 pontos por jogo. Sei lá, eu não lembro de cabeça, mas na época de Milwaukee Bucks ali, que pra quem não lembra, ele foi draftado na segunda ou na terceira? Ele foi segunda ou terceira? Segunda. O Embiid, ele foi o Wiggins, Parker e Embiid. O Embiid foi terceiro. Teve uma lesão nas costas e aí acabou jogando... E só começou no ano seguinte. O Embiid... 2 anos depois. Ele ficou 2 anos depois. Então o Jabari Parker não seria tão surpresa assim, mas talvez seja surpresa o fato de que talvez seja o último ano dele da NBA. Então é isso. Estamos com o Last feito, preview. Semana que vem fazemos a última divisão e o preview da temporada. E agora chamamos novamente o nosso adoecido apresentador Marcel Isidoro para que ele conte as notícias boas do Big Shot Pod. Que belo trabalho, meninos. Obrigado aí por ter segurado essa. Então, para quem mandou pra gente o seu e-mail com interesse no Big Shot Pod All Stars, ontem eles já ficaram sabendo que o programa está no ar. É muito simples, é um valor só, então é 15 cruzeiros reais, 15 reaisinhos, 2 Coca-Colas, 15 URVs, você ali, basicamente $1, né? Então a gente vai... Brincadeira, gente, $4. $4? 2,5? 3,5? Por aí. Então, é assim... O que vai ter no Big Shot Pod All Stars? No Big Shot Pod All Stars, você vai ter um grupo no Telegram pra falar com a gente direto. A gente vai ter uma liga de fantasy que vai estar no ar agora antes do começo da temporada 19-20. Vai ter um live mensal pra falar com a gente. E todo episódio a gente vai responder pelo menos uma pergunta dos membros. Então, isso... E mais ajuda pra gente continuar pagando o nosso editor, o Guilherme, pra gente ter mais tempo de fazer pesquisa de pauta, começar a aumentar a família Big Shot Pod, né? Aqui de... A ideia do programa, na verdade, a gente... ninguém aqui tá querendo ganhar dinheiro com esse programa. É mais para manter o Big Shot Pod funcionando nesse começo, principalmente. A ideia é manter o Big Shot Pod funcionando do jeito que a gente já funciona. Com os shows da Fresno, com o tanto de trabalho que eu e o Marcel temos aqui na Ampere, a gente precisa de uma ajuda para que a gente continue botando os programas toda semana e etc. A gente já teve que terceirizar a edição, por conta de tempo. Então, nesse primeiro momento, principalmente, a ideia é que esse apoio que a gente receber de vocês, de quem puder apoiar a gente, seja pra gente manter o podcast funcionando. A edição, a gente vai precisar adquirir alguns equipamentos, porque cada vez mais a gente vai ter que gravar remotamente, e eu acredito que vocês não queiram me ouvir no meu aquário, em casa novamente. Então, eu acho que isso é uma coisa importante deixar claro. E aí, com o tempo, conforme a gente for ganhando mais apoio, aí sim a gente vai começar a produzir muito, muito conteúdo a mais para vocês, né? Nesse momento, então, a gente vai ter o grupo no Telegram. Quando a gente montar o grupo, a gente vai discutir com os nossos apoiadores sobre uma liga de fantasy, porque eu acho que isso é uma coisa que interessa para muita gente, uma liga de fantasy que a gente dispute todos juntos. Vamos ter essa live mensal para apoiadores e as perguntas, claro que a gente vai sempre privilegiar quem apoia a gente, né? E aí, obviamente, que com o tempo o programa vai crescendo. A gente anunciou ontem para quem tinha se inscrito no formulário de interesse. Eu já queria agradecer aqui, eu vou citar nominalmente porque nós temos 4 assinantes já e que eles já assinaram ontem, que é o Licurgo Dutra, que foi o primeiro. Tivemos o Iago Coelho,
o Diogo Rocha e o André Morengue Neto, que são os nossos 4 primeiros assinantes. Queria agradecer. Então a ideia do programa Big Shot Pod All Stars é essa, assim, é contribuir para que a gente continue produzindo podcast da maneira que vocês estão acostumados, e com o tempo a gente vai conseguir produzir cada vez mais conteúdo, séries extras sobre outras histórias de basquete, enfim. Tá bom? Acho que é isso, Marcel. E pra fazer isso, você vai assinar no PicPay, que é o canivete suíço dos pagamentos online. O PicPay é um app mó legal, você pode carregar ali, colocar seu cartão de crédito ou fazer um TED. Dá pra carregar bilhete único, dá pra pagar... Dá pra fazer uma porrada de jeito ali. Dá pra comprar Uber pré-pago. Tem várias coisas pra fazer no PicPay, inclusive pagar mensalidades igual a nossa. Então, R$15, não tem um mais barato, não tem um mais caro. É aquela promoção de compre um, ganhe 2 do McDonald's, 2 Coca-Colas, meio ingresso de cinema. Agora você tá convencendo as pessoas a não assinarem. Nós. Aí o cara vai pensar, putz, vou perder 2 sanduíches do McDonald's. Acho melhor eu não assinar, entendeu? Essa propaganda então, fez errado. Vai ganhar as nossas vozes, vai ganhar o nosso amor. Isso aí vale muito mais que gordura hidrogenada. Então é isso, gente. Big Shot Pod All Stars no ar. Isso é uma coisa até legal de falar. A gente escolheu um nível só, porque a gente sempre fala aqui de criar comunidade, né? Então a gente falou, vamos criar um nível só de apoio, porque a ideia é que a comunidade seja maior. A gente não segmentar essa comunidade em microcomunidades dentro dela, né? Então é isso, assim. É um nível de apoio, todo mundo que apoiar tem o mesmo acesso. A gente quer criar uma comunidade cada vez maior e a gente quer estreitar essa relação com quem gosta da gente. Então é isso, quer saber mais do Big Shot Pod All Stars ou notícias da NBA? Segue a gente nas redes sociais, @BigShotPod, e-mail bigshotpod@ampere.audio, para você mandar seu comentário, informação que você quiser. Eu sou @MMZidoro, vai lá e me deseje melhoras, que eu tô precisando. Eu vou falar de todo mundo hoje, porque é isso aí, quase não falei esse episódio. @Gui_Pinheiro, senhor Guilherme Pinheiro. @Vavo Gustavo Mantovani no Instagram, ou @Vavo Fresno nas outras redes. Se você, começo de temporada, quer mandar aí, manda pros seus amiguinhos o Big Shot Pod, divide aí com a galera. Se você tá no iTunes ou onde dá pra dar estrelinhas e votar positivinhos e tal, vote lá na gente. A gente é da família Ampere de Podcasts, do Boa Noite Internet, família feminista Zing, e esse domingo tem estreia nova. Então fica ligado nas nossas redes aí, que vai ser quente a parada. A gente é produzido por Cris Dias e Alexandre Maron, editado por Guilherme Dornelles, e uma produção da Ampere, que é gravado meio no Inova Bra Habitat, meio em Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil. 2/3 no Inova Bra e 1/3 em Santana de Parnaíba. Lá vem estatístico. Lá vem estatístico. Isso, o estatístico me corrigiu, ele está correto. Então, gente, até semana que vem. Espero que com voz, espero que sem febre, espero que todo mundo junto na mesma salinha. Se não, vai continuar assim e a vida é bonita. Nos vemos no grupo do Telegram pra quem é All-Star. Nos vemos semana que vem aqui no seu ouvidinho pra quem não é. Até lá. Abraço.